Eu sempre gostei da Páscoa. Aquela sensação de renovação, de família reunida, de cheiro de chocolate no ar, me fazia esquecer, mesmo que por um momento, de como minha família sempre foi meio quebrada. A gente finge que tudo tá bem quando tem comida na mesa e crianças correndo pelo quintal. Mas o que acontece quando a verdade finalmente quebra essa fachada perfeita? Meu nome é Lucas, tenho 34 anos, e o que eu vivi no último domingo de Páscoa mudou minha vida inteira. E não foi por causa de um coelhinho fofo ou de um ovo surpresa. Foi por causa da traição mais nojenta que alguém poderia sofrer. Da própria família. Tudo começou com um convite aparentemente inocente. Minha mãe, Dona Celeste, me ligou dizendo que queria fazer uma Páscoa diferente esse ano. Vai ser especial, filho. Depois de tanta coisa difícil, a gente merece um momento em paz. Ela falava com aquela voz doce que só usava quando estava querendo algo. Mas eu topei. Afinal, era família. O que eu não esperava era que o tal almoço de Páscoa fosse, na verdade, uma armadilha montada com todo o cuidado e um tempero bem amargo de mentiras. Eu tinha passado os últimos 3 anos cuidando do meu pai, o seu Orlando, depois que ele sofreu um AVC. Meus 2 irmãos, Felipe e Beatriz, pouco apareciam, sempre com uma desculpa: trabalho, filhos, viagens. Quem ficou? Do lado dele fui eu. E olha que nossa relação nem sempre foi boa. Mas sei lá, ele era meu pai. Enquanto isso, meu casamento estava por um fio. A Júlia, minha esposa, dizia que eu estava ausente, que só pensava na casa dos meus pais, que ela se sentia sozinha. A verdade, eu também estava cansado. Mas não dava para largar tudo quando meu pai precisava de mim mais do que nunca. E eu achava que ela entendia isso. No sábado antes da Páscoa, a Júlia estava estranha. Passava muito tempo no celular, trancada no quarto. Quando eu perguntava o que era, ela desconversava, dizia que era coisa da irmã dela. Eu acreditei, porque quando a gente ama alguém, a gente escolhe acreditar até o último segundo. Chegou o domingo. Levei meu pai de cadeira de rodas até a casa da minha mãe. Estava tudo arrumado. Mesa com toalha florida, guirlandas de coelhinho, ovos de chocolate com o nome das crianças escrito em glacê. Parecia um comercial de margarina, mas havia algo no ar que não estava certo. Beatriz me abraçou com um sorriso forçado. Felipe, que mal olhava na minha cara desde que brigamos por causa de uma herança antecipada da avó, estava de paletó e camisa social. Aquilo já era estranho. Mas o que me deixou realmente desconfortável foi ver Júlia, linda, maquiada, rindo com ele. Felipe, meu irmão. Sabe aquele sexto sentido que a gente tenta ignorar? Aquela sensação no fundo da barriga que grita: tem algo errado? Pois é, eu senti. Mas calei. A comida foi servida. Risos, brindes, crianças correndo. E no meio daquilo tudo, Júlia não tirava os olhos dele. E o desgraçado sorria de volta como se não tivesse nada de errado. Foi só depois da sobremesa, quando meu pai já tinha sido levado para o quarto para descansar, que minha mãe anunciou, com aquele tom dramático: tenho uma notícia maravilhosa para compartilhar. A família vai crescer. Na hora, todo mundo olhou para Beatriz. Afinal, ela já tinha 2 filhos e vivia dizendo que queria mais um. Mas não. Não era ela. Júlia segurou a mão de Felipe. Eu juro por tudo que é mais sagrado que naquela hora meu coração parou. Literalmente. Ela segurou a mão dele, como se fosse normal, e disse: eu tô grávida. E é do Felipe. O silêncio foi tão profundo que deu pra ouvir um passarinho cantando do lado de fora. Sabe quando o tempo desacelera? Quando você sente o mundo girando em câmera lenta, como se estivesse preso dentro de um pesadelo? Eu não conseguia me mover. Não conseguia sequer piscar. Minha mãe sorriu. Ela sorriu. É chocante, eu sei. Mas precisamos pensar na felicidade dos 2. A vida segue, Lucas. Eu me levantei da cadeira como se o chão estivesse derretendo sob meus pés. Olhei para cada um deles. Minha mãe, cúmplice, meu irmão, canalha, minha esposa, ou ex, sei lá, com um brilho de alívio nos olhos. Vocês sabiam? Foi tudo o que consegui perguntar. Beatriz abaixou o olhar.
A verdade estava estampada na cara dela. Sabia. E aceitou. A gente queria contar de outro jeito, disse Júlia, como se aquilo fosse me consolar. Olhei para ela, pro rosto que eu beijava todas as noites, pro corpo que abracei em tantos dias difíceis. E agora, ela me olhava como se eu fosse um peso que ela finalmente tinha deixado para trás. Então é isso? Todo mundo sabia, menos eu. Todo mundo conspirou contra mim de novo? Eu falei de novo, porque não era a primeira vez que minha família me jogava para escanteio. Sempre fui o filho que se vira, o que aguenta, o que é forte demais para se abalar. E eles se aproveitaram disso até o último segundo. Eu saí de lá cambaleando, dirigindo sem destino, com a imagem deles sorrindo ainda queimando na minha mente. Quis sumir, desaparecer do mundo. Mas aí, alguma coisa em mim mudou. A dor virou raiva. E a raiva, propósito. Eles queriam destruir minha vida naquela Páscoa? Ok. Então que se preparassem para colher o que plantaram, porque eu ia devolver cada ferida. Mas do meu jeito, com calma, com elegância e com justiça. Saí daquela casa com o gosto amargo da traição na boca e a alma rasgada. Mas alguma coisa dentro de mim acordou. Aquele Lucas que sempre engolia sapo, que colocava os outros em primeiro lugar, que pedia desculpas até quando não tinha culpa, morreu ali mesmo, entre a sobremesa e a revelação mais suja que alguém poderia ouvir. Passei a noite em claro. Meu pai ainda estava na casa da minha mãe, dormindo no quarto dos fundos, sem nem imaginar o que tinha acontecido na sala. Ele era um homem bom, e mesmo depois do AVC, mantinha uma lucidez que surpreendia. Mas nos últimos meses, estava mais vulnerável. E eu não ia deixá-lo ser mais uma vítima deles. Na manhã seguinte, tomei uma decisão. Não ia sumir. Não ia dar o gostinho de me ver desaparecendo enquanto eles viviam felizes como casalzinho novo. Eu ia assistir tudo de perto. E melhor, ia me preparar. Porque a vingança não é sobre raiva, é sobre estratégia. E ninguém ali sabia jogar melhor do que eu quando resolvia levar as coisas a sério. Primeiro passo: sumir emocionalmente. Júlia me mandava mensagens todos os dias. A maioria cheias de desculpas esfarrapadas, tipo, não foi planejado, eu te amei de verdade, você estava ausente. Depois que viu que eu não respondia, começou a apelar. Disse que estava confusa, que não sabia se amava o Felipe ou a mim. Aquilo me deu ânsia, mas mantive o silêncio. No terceiro dia, bloqueei o número dela, e o dele também. Felipe me mandou um único áudio. Dizia que não queria brigar, que essas coisas acontecem, e que esperava que eu entendesse com o tempo. Eu ri alto, sozinho, ouvindo aquilo. O cara dormiu com a minha esposa, engravidou ela, e achava que o problema era meu. Minha mãe? Essa estava mais preocupada com a imagem da família. Ligou para esclarecer que tudo foi feito com amor, que Júlia tinha se apaixonado pelo Felipe sem querer e que agora o importante era manter a harmonia. Você é maduro, Lucas. Sei que vai superar, disse ela, como quem consola uma criança que perdeu um brinquedo. Desliguei sem responder e comecei a traçar meu plano. Eu era o único com a chave do cofre do meu pai. Literalmente. Era onde ele guardava os documentos da casa, da aposentadoria, da empresa de doces caseiros que ele e minha mãe tinham fundado há anos. E apesar do AVC, meu pai ainda tinha plenas condições de decidir o que fazer com seus bens. Juridicamente, ele não era considerado incapaz. Conversei com ele 2 dias depois. Levei ele até minha casa, longe de todos, preparei seu café do jeito que ele gostava e sentei na varanda. Pai, preciso te contar uma coisa. Mas antes, quero saber se o senhor confia em mim. Ele olhou bem nos meus olhos, segurou minha mão e disse: sempre confiei, filho. Sempre soube que você é o único que nunca virou as costas para mim. Aquilo foi tudo o que eu precisava ouvir. Contei. Tudo. A traição, a gravidez, o almoço de Páscoa, o silêncio de todos. Ele não chorou, não gritou, apenas suspirou fundo. Eu sabia que tinha algo errado. Sua mãe anda diferente, fria, e o Felipe sempre teve esse brilho nos olhos quando olhava para Júlia. Mas nunca imaginei isso.
Ficamos em silêncio por um tempo. E então ele disse: "Vamos reorganizar tudo. Em 2 semanas, com um advogado de confiança, refizemos o testamento. As cotas da empresa foram transferidas para mim. A casa da família, que estava em nome dos dois, foi dividida. A parte do meu pai veio para mim e a da minha mãe ele disse que doaria apenas se ela voltasse a agir como mãe. Foi poético. Ele não retirou nada dela, mas também não garantiu mais nada. E o melhor de tudo, ele deixou uma carta manuscrita explicando suas decisões, registrada em cartório, com firma reconhecida, e pediu que eu a entregasse na hora certa. Essa hora ia chegar. Eu só precisava esperar. Enquanto isso, mantive o teatro. Voltei a visitar minha mãe aos domingos. Sorria, ajudava a servir o almoço. Júlia e Felipe começaram a aparecer juntos, como se fossem um casal normal. Ela já começava a mostrar a barriga. Quando batiam fotos, eu fazia questão de estar nelas, ao fundo, sempre olhando, porque na vingança, o melhor lugar para se estar é perto. Fui aos poucos tomando de volta o controle da empresa. Era pequena, mas lucrativa. Produzia ovos artesanais, bolos e cestas comemorativas, especialmente na Páscoa. Eu sempre soube que ela era mal administrada, mas agora, com meu nome oficialmente como sócio majoritário, comecei a reestruturar tudo. Demiti o contador amigo. Da minha mãe, cortei custos desnecessários e comecei a digitalizar as vendas. Em 2 meses, o faturamento cresceu 40%. E enquanto isso, minha mãe reclamava com Felipe que Lucas estava se aproveitando do pai doente para assumir tudo. Eu ouvia e sorria, mas ainda faltava a cereja do bolo, a peça final, e ela veio de onde? Eu menos esperava, da própria Júlia. Ela me mandou uma mensagem no Instagram, já que estava bloqueada no WhatsApp. "Preciso falar com você. Não tô bem." Demorei 3 dias para responder, e só mandei: "Pode falar." Ela respondeu na hora. Disse que não conseguia confiar no Felipe, que ele estava distante, frio, que vivia dizendo que não sabia se queria esse filho agora, que ela estava começando a perceber que cometeu um erro. Olha só, ela queria minha atenção, meu apoio. E foi aí que decidi o desfecho da minha história. Convidei todos para um novo almoço de Páscoa, exatamente 1 ano depois do fatídico almoço em que fui traído. Mesmo lugar, mesma mesa, mas dessa vez, seria eu quem ditaria as regras. Passei a semana organizando tudo. Preparei uma apresentação, convidei o advogado do meu pai, levei o testamento atualizado e a carta dele, a tal que ele me entregou. E quando o domingo chegou, eu estava pronto, eles não. O domingo amanheceu ensolarado. Céu limpo, vento, leve, cheiro de chocolate no ar. Era como se o universo estivesse colaborando com o grande espetáculo que eu estava prestes a encenar. E, ironicamente, ninguém ali fazia ideia de que estavam prestes a assistir à sua própria queda. Fui cedo para a casa da minha mãe, levando flores e uma cesta de Páscoa. "Sorria, Lucas. Seja gentil, Lucas. Hoje é o grande dia", eu repetia, mentalmente como um mantra. O mais importante era manter a pose. 1 a 1 eles chegaram. Minha mãe, elegante como sempre, usando um vestido azul claro e com aquele sorrisinho de quem ainda acreditava que comandava o mundo. Felipe veio com Júlia, agora visivelmente grávida. Ela me cumprimentou com um beijo no rosto. Vejam só a audácia! E sussurrou: "Obrigada por me responder aquele dia." Sorri. Ela achava que ainda tinha algum poder sobre mim. Beatriz chegou por último com as crianças. Trazia uma travessa de bacalhau e a expressão típica de quem não sabia bem de que lado estava, mas preferia o mais conveniente, o mais confortável, a neutralidade dos fracos. O almoço foi servido. Risos, comentários vazios, lembranças antigas, sendo pescadas como se estivéssemos todos em paz. Felipe fazia piadas sem graça. Júlia segurava a barriga como se tivesse orgulho da nova família perfeita que havia construído. Minha mãe sorria e falava sobre como estava feliz por todos estarmos ali novamente. E então, quando serviram o café, levantei. Antes da gente ir embora, queria dizer umas palavras. Todos me olharam com surpresa. Eu não era de discursos. Peguei um envelope de dentro do meu paletó.
Nele, a carta do meu pai, escrita à mão, com a caligrafia tremida, mas cheia de força. Abri o papel lentamente, fiz uma pausa dramática e comecei a ler. A quem interessar possa. Meu nome é Orlando Ferreira, pai de Lucas, Felipe e Beatriz. Com a ajuda do meu filho Lucas, atualizei meu testamento e reorganizei todos os meus bens e participações. A decisão que tomei não foi fácil, mas foi necessária. Felipe, você me causou profunda decepção. Dormir com a esposa do seu irmão, engravidá-la e fingir que isso é amor, não é só traição, é covardia. Beatriz, sua omissão, diante de tudo me entristeceu. Você viu, soube e se calou. Júlia, não preciso dizer muito. A ingratidão que você demonstrou ao Lucas, que sempre te protegeu e te amou, é indescritível. Lucas, você foi meu apoio, meu braço direito, meu filho de verdade. Tudo o que tenho, deixo para você, porque você nunca me deixou. Que essa carta fique registrada para que não reste dúvida. Com dor, mas com clareza, Orlando. Fechei o papel. O silêncio na sala era brutal. Felipe se levantou como se tivesse levado um soco. Isso é algum tipo de piada? Não, respondi, olhando bem nos olhos dele. É justiça. Minha mãe levantou as mãos. Lucas, por favor. Seu pai está doente, não sabe o que fala. Isso não é definitivo. Foi aí que o advogado entrou. Estava esperando no carro. Chamei ele na hora. Entrou com os documentos registrados em cartório, testamento oficial, cópias para todos. Está tudo legalizado, Dona Celeste. O Orlando ainda é juridicamente capaz. Está lúcido, e esse é o desejo dele. Minha mãe começou a tremer. Beatriz baixou o olhar. E Felipe? Bem, Felipe estava branco como papel. Júlia, ao meu lado, tocou o meu braço. Lucas, eu sei que errei, mas será que não dá pra... Afastei a mão dela antes mesmo de terminar a frase. Você escolheu sua Páscoa no ano passado. Essa aqui é a minha. Deixei os documentos sobre a mesa e saí. Simples assim. Na semana seguinte, tomei posse formal da parte do meu pai na empresa. E aí, com todo o controle na mão, tomei a decisão que selaria o fim daquele teatro de família. Vendi tudo. A empresa, a casa da infância, o galpão de produção. Peguei o dinheiro, comprei um apartamento menor para meu pai, mais perto de mim, com conforto, silêncio e vista para o pôr do sol. Ele amava isso, e passei a cuidar dele em paz. Minha mãe, que dependia da empresa para manter o padrão de vida, foi obrigada a procurar um novo rumo. Beatriz se afastou. Felipe e Júlia... Bom, soube por terceiros que o relacionamento deles desmoronou em 3 meses. Ele começou a suspeitar que o filho não era dele. Mandou fazer teste de DNA. O resultado? Negativo. Júlia jurava que só esteve com 2 homens, eu e Felipe. Então, a ironia? Era possível que o filho fosse meu. Mas, sabe qual foi minha reação? Nada. Simplesmente deixei pra lá. O bebê não era culpado por nada disso. Se um dia ele quiser me conhecer, estarei por aqui. Mas pra ela e pro meu irmão, o silêncio será eterno. A última vez que vi os 2 foi no tribunal. Ela tentava alegar que tinha direito à parte dos meus bens por união estável. Juiz riu. Literalmente. Porque ela assinou, anos atrás, um contrato de separação total de bens. Escrito por mim, redigido por um amigo advogado. Sim, eu sempre fui precavido. Ela saiu de lá chorando, e Felipe, sem saber onde enfiar a cara. A minha Páscoa acabou sendo doce no fim das contas. Não por vingança apenas, mas porque eu me libertei da expectativa de ter uma família perfeita, da obrigação de agradar a todos, do fardo de carregar os erros dos outros nas costas. Hoje, eu durmo em paz. E às vezes, enquanto tomo café com meu pai na varanda, vejo crianças correndo pela rua com cestas de ovos de Páscoa. Elas riem, pulam, se sujam de chocolate. E eu penso, a inocência é linda, mas a justiça é deliciosa. Depois do julgamento, da venda da empresa e do afastamento total da minha mãe e dos meus irmãos, o silêncio se tornou minha companhia mais fiel. Mas não aquele silêncio pesado que sufoca.
Era um silêncio libertador. Finalmente eu podia respirar. Pela primeira vez em anos, eu estava sozinho. E em paz. Foi um período estranho, confesso. Você passa tanto tempo sendo o pilar de uma estrutura podre que quando tudo desaba, até a liberdade assusta. No começo, eu me perguntava se tinha feito certo, se não tinha ido longe demais. Mas bastava lembrar da expressão da Júlia quando segurou a mão do meu irmão naquela sala, achando que eu aceitaria tudo calado, que a dúvida desaparecia. Eu não escolhi me vingar. Eu fui empurrado até a beira do abismo. Eles me jogaram lá achando que eu não saberia voar. Mas eu voei e eles ficaram no chão. Com o dinheiro da venda da empresa, reformei completamente o apartamento que comprei para o meu pai, coloquei elevador interno, piso antiderrapante, um quarto com vista panorâmica só para ele. Também contratei uma cuidadora particular, que vinha durante o dia e me ajudava com tudo que ele precisava. No fim da tarde, a gente sentava na varanda e assistia o céu mudar de cor juntos. Ele gostava de observar os passarinhos. Às vezes, ficava minutos em silêncio só acompanhando o voo deles, e quando eu perguntava no que estava pensando, ele sorria e dizia: no que eu perdi tempo tentando manter unido o que nunca foi família de verdade. Essas conversas me fizeram entender que o que eu buscava não era reconciliação, era verdade. E quando ela finalmente veio, por mais dura que fosse, trouxe também a libertação. Numa dessas tardes, ele me perguntou: e agora, filho? O que você vai fazer da vida? Demorei a responder. Porque pela primeira vez eu tinha a chance de escolher. Não havia mais ninguém decidindo por mim. Nem mãe controladora, nem irmão invejoso, nem esposa traíra. Era só eu. E eu queria recomeçar. De verdade. Comecei pequeno. Investi em um ateliê de doces artesanais, mas dessa vez do meu jeito. Nada de produção em escala, nada de grandes metas ou metas corporativas. Só receitas autorais, produtos feitos à mão, com identidade. Recriei alguns ovos de Páscoa que meu pai fazia na juventude, com recheios diferentes, embalagens personalizadas. O nome do ateliê? Orlando. Foi um sucesso. A história de pai e filho reconstruindo a vida depois de uma grande traição virou parte da narrativa da marca. Eu contava sobre como os doces tinham salvado meu pai do AVC, como trabalhar com as mãos havia devolvido a ele o gosto pela vida. E o público amava, comprava, compartilhava, indicava. Em poucos meses, a demanda já era maior do que eu conseguia atender sozinho. Mas eu não queria crescer por crescer. Queria manter o propósito. E assim segui, com calma, com consistência, com alma. Enquanto isso, vez ou outra, Júlia mandava mensagens de números desconhecidos. Cheguei a ouvir uma ou duas ligações daquelas em que a pessoa não fala nada, só respira. Até que um dia, recebi uma carta manuscrita, sem remetente, mas com a caligrafia que eu conhecia bem. Era dela. Dizia que estava morando longe, que o filho, ou filha, tinha nascido e que se arrependia de tudo. Que havia sido influenciada, que tinha se deixado levar, que estava pagando um preço alto. E terminou com um pedido, que um dia eu considerasse conhecer a criança. Li a carta com calma. Depois, coloquei de volta no envelope e guardei numa caixa. Não por mágoa, mas porque ainda não era a hora. Eu precisava ter certeza de que, se um dia eu cruzasse com aquele pequeno ser inocente, eu não levaria rancor junto. O tempo foi passando. Felipe sumiu. Dizem que foi trabalhar em outra cidade, que vive uma vida discreta e que evita contato com a família. Beatriz se mudou com os filhos, rompeu com minha mãe e só manda mensagens curtas em datas comemorativas. Minha mãe... Bom, ela tentou reverter o testamento. Contratou advogado, tentou alegar que meu pai foi manipulado. Mas todos os laudos, vídeos e documentos comprovavam o contrário. Ela perdeu, de novo. E quando percebeu que não conseguiria mais manter o estilo de vida que levava, teve que vender o carro, mudar de bairro e, ironicamente, passou a viver da ajuda de Beatriz, a mesma filha que ela sempre tratou como menos importante. O tempo tem um jeito curioso de equilibrar as coisas, né? 1 ano depois da Páscoa da traição, organizei um novo almoço. Não na casa da minha mãe, claro, mas na varanda do apartamento do meu pai.
Convidei a cuidadora e a família dela, alguns amigos que estiveram ao meu lado mesmo sem saber todos. Os detalhes, um casal de vizinhos que sempre nos ofereceu ajuda, e também Beatriz. Ela veio, trouxe as crianças e pela primeira vez em muito tempo, a gente conversou como dois adultos maduros. Pediu desculpas, chorou. Disse que não sabia o que fazer na época que tinha se calado por medo de perder a mãe. Você não me perdeu, Bia. Você se perdeu, mas talvez ainda dê tempo de se encontrar. Ela sorriu, emocionada. A mesa estava posta, o cheiro de bacalhau no ar, ovos de chocolate sobre os pratos. Todos comeram em paz. Riram. Brincaram com meu pai. E por um instante, eu pensei: então, é isso. Talvez família seja quem escolhe estar ao seu lado depois que a tempestade passa. Quem olha nos seus olhos e não desvia. Naquela noite, escrevi algo no caderno que mantenho do lado da cama. A Páscoa é sobre renascimento, e talvez de todas as coisas que eu perdi, foi a mim mesmo que reencontrei. Fui dormir com o coração leve, porque agora eu sabia, a dor da traição não some, mas ela pode dar lugar a algo maior. Justiça, crescimento, verdade e paz. Passaram-se 2 anos desde aquele domingo de Páscoa que mudou tudo. 2 anos desde que eu descobri que minha esposa estava grávida do meu irmão, que minha família inteira sabia e se calou, que minha mãe preferiu proteger aparências em vez da verdade. 2 anos desde que eu tomei as rédeas da minha vida e decidi que não ia mais viver tentando agradar quem nunca me enxergou de verdade. E agora, olhando para tudo que passou, uma coisa fica muito clara para mim. Algumas traições não são acidentes. São escolhas, repetidas, frias, calculadas. E quando a verdade vem, e ela sempre vem, o que resta a cada um é lidar com as consequências. Mas também aprendi outra coisa. A dor pode virar ponte, e do outro lado da ponte tem vida. Hoje, vivo de forma simples, mas com propósito. O ateliê de doces Orlando se tornou mais do que um negócio. Virou ponto de encontro de pessoas que buscam algo verdadeiro. Recebo clientes que vêm só para conversar, para tomar um café e contar suas histórias. Muitos deles já passaram por traições também. E de alguma forma, encontrar o sabor da minha história em cada doce os faz se sentir compreendidos. Uma vez, uma senhora chegou chorando. Tinha acabado de se separar depois de 30 anos de casamento. O marido, pastor da igreja dela, havia engravidado uma jovem da comunidade. Ela disse que viu meu rosto num vídeo no Instagram, contando minha trajetória com meu pai e que algo a fez vir até o ateliê. Eu precisava sentir que ainda existe gente boa no mundo, Lucas. Ela me disse. Gente que transforma a dor em coisa bonita. Aquilo me desmontou por dentro e me reconstruiu também. Passei a escrever mais. Comecei a documentar minha história, não só a da traição, mas tudo que veio depois. O reencontro comigo mesmo, os aprendizados, os silêncios necessários. Publiquei em um blog que virou um livro independente, que depois virou convite para participar de rodas de conversa e até palestras sobre resiliência, masculinidade consciente, perdão. E foi nesse caminho que conheci Lara. Ela trabalhava com produção de conteúdo social para ONGs. Foi até o ateliê para comprar uma cesta de Páscoa solidária. A gente começou a conversar. Primeiro sobre chocolate, depois sobre dor, sobre fé, sobre o tempo que leva para entender que não é porque a gente foi quebrado que estamos condenados a viver em pedaços. Lara tinha suas próprias cicatrizes. E isso nos uniu. Não porque queríamos alguém que nos curasse, mas porque aprendemos a nos curar sozinhos. E decidimos caminhar juntos. Nada foi rápido, nada foi fácil. Mas foi sincero. 1 ano depois, ela conheceu meu pai. E ele disse: "Essa tem os olhos bons, filho. Dá pra ver." Sorrimos. Ele estava certo. Hoje ela mora comigo. Não assumimos nenhum papel oficial. A gente se respeita. Se cuida. E principalmente, se escuta. E sobre a criança. Bom, o tempo passou. Um dia recebi uma nova carta da Júlia. Sem tom de desespero. Sem implorar por retorno. Apenas contando que o menino, chamado Bernardo, estava crescendo bem. Que tinha olhos muito parecidos com os meus. E que, se um dia eu quisesse conhecê-lo, ela respeitaria meu tempo. Pensei durante semanas,
Conversei com meu pai, com Lara, e decidi conhecer. Não para reatar laços, mas para dar chance a uma vida que começou em meio ao caos, mas não precisa viver sob a sombra dele. Nos encontramos num parque. Bernardo brincava num escorregador, rindo alto. Quando me viu, olhou com curiosidade. Eu me ajoelhei. Ele se aproximou devagar e perguntou: "Você é o amigo da mamãe?" Eu sorri. "Pode ser que sim. Pode ser que mais." Ele me deu um abraço rápido, daqueles meio tortos, de criança que ainda não aprendeu a abraçar direito. Mas foi o suficiente. A partir daquele dia, passei a vê-lo uma vez por mês. Tínhamos uma tarde só nossa. Íamos à livraria, tomávamos sorvete, montávamos brinquedos. Eu não dizia quem eu era, só dizia que era alguém que gostava muito de estar com ele. E isso bastava. A Júlia. Nunca mais falamos sobre o passado. Nem precisávamos. A vida se encarregou de ensinar o que ela precisava aprender. E talvez, de algum jeito, ela também tenha encontrado sua paz. Quanto à minha mãe, bem, ela ainda vive com pouco. Nunca mais nos falamos. Não sinto raiva. Só um vazio. E com o tempo, até esse vazio deixou de incomodar. Algumas ausências fazem bem. São respirações entre os ruídos. A última conversa que tive com meu pai foi no hospital. Ele estava internado por conta de uma gripe que piorou. Tínhamos esperanças de que sairia em alguns dias. Mas ele sabia. Talvez mais do que todos nós. Segurei sua mão. Ele olhou para mim e disse: "Você transformou o que era lama em jardim, filho. Eu me orgulho de você." 2 semanas depois ele partiu. Em paz. Com dignidade. Cercado de amor. No dia do velório, o ateliê fechou. Vieram clientes, amigos, vizinhos, gente que eu nem conhecia, mas que tinha sido tocada por ele de alguma forma. A varanda ficou cheia de flores, bilhetes, doces. Era como se a cidade inteira tivesse vindo agradecer, e naquele momento, olhando tudo aquilo, entendi. A vingança que começou por dor virou legado. O caos que quase me destruiu me revelou, e eu não precisava mais provar nada para ninguém. Se você chegou até aqui primeiro, obrigado. De verdade, essa não é só a história do Lucas. Pode ser a história de muitos. Talvez até a sua. Porque todo mundo já confiou em quem não devia. Já apostou em relações tortas. Já segurou um castelo desmoronando com as próprias mãos. Mas também é sobre o que vem depois. Sobre como a gente se reconstrói. Sobre como a verdade, por mais dura que seja, ainda é o caminho mais justo para a liberdade. Então, se você gostou dessa história, não se esqueça de se inscrever no canal Reddit Entre Linhas. Aqui, toda semana, a gente traz histórias intensas, cheias de emoção, reviravoltas e, principalmente, humanidade. Ativa o sininho, comenta aqui embaixo o que você faria no lugar do Lucas, compartilha com aquele amigo que adora uma boa história. E claro, nunca subestime o poder de alguém que escolheu o silêncio, mas aprendeu a falar com ações. A gente se vê no próximo vídeo. E até lá, cuide bem do seu coração. Porque ele pode ser partido, mas também pode florescer de novo. Feliz Páscoa! Mesmo que o coelhinho traga verdades junto com o chocolate.